Salve todo mundo! Vamos lá para a nossa aula de hoje sobre Grécia Antiga, então. Primeira aula sobre Grécia, a gente só vai apresentar o lugar, a origem, e nas próximas aulas a gente vê mais detalhes, certo? Só retomando algumas coisas. A gente está estudando agora Antiguidade, ou História Antiga. Não é? A gente já viu pré-história, paleolítico, neolítico. Aí vocês viram que no fim do neolítico surge a criação, a invenção da escrita. Ali, com a invenção da escrita, acaba a pré-história e começa a história. A história ela é dividida em idade antiga, média, moderna e contemporânea. Não é? E tudo isso a gente vai ver ao longo do processo. A gente está vendo a primeira fase da história, que é chamada de Idade Antiga ou Antiguidade. Tudo bem? Desse recorte no tempo, né? Desse espaço no tempo, chamado Antiguidade, a gente vê ou estuda Egito, Mesopotâmia, China, Índia, hebreus, persas, vários povos, né? E dentre esses povos, dentro desse espaço da Idade Antiga, a gente também estuda Grécia, que a gente vai começar a ver a partir de hoje, e Roma, não é? Então esses são os povos que a gente estuda dentro da Antiguidade. Vamos para a Grécia. Olha lá. Localização, porque assim, a gente está falando de Grécia, mas onde isso está localizado? Em que momento isso aconteceu? Não é? Então tá aí, ó. Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos 4000 anos antes de nós aqui. Né? A gente vai falar da história de um povo que viveu há 4000 anos atrás. 2000 anos antes de Cristo. Onde? Europa. Mas toda a Europa? Não. No sul da Europa. Todo o sul da Europa? Não. Numa parte do sul da Europa chamada Península Balcânica. Peraí, professor. Península Balcânica? O que é península? Península é uma extensão de terra que se estende para o meio do mar. Imagina, tá o mar e uma porção grande de terra, faz uma espécie de um bico, entre aspas, não é? Que invade o mar. Esse pedaço, essa porção de terra que se estende para o mar é chamada de península. Né? Ela é grande, claro. E nesse caso, na Europa existem várias penínsulas, né? Algumas penínsulas. Uma delas é a chamada de Península Balcânica. Fica na região dos Balcãs, por isso que é chamada de Península Balcânica, no sul da Europa. E então essa península, ela invade, ela se encaminha em direção ao mar Mediterrâneo. E aí se formam mares menores em volta, né, da Península Balcânica. O mar Egeu, o mar Jônio e o mar Mediterrâneo. E aí a península. Vamos enxergar uma imagem, que assim fica melhor. Olha lá. Tenham esse mapa na cabeça, gente. Todo esse mapa, tá bom? Todo esse mapa. Ó, acompanha o raciocínio. Esse aqui é o mapa da Europa, né? Então a gente tem aqui, ó, uma porção de terra que se estende para o mar. Essa chama Península Ibérica. Aqui uma outra, ó, uma porção de terra que se estende para o mar. É uma península. Nesse caso, Península Itálica. É onde fica a Itália. Né? Ó, tá vendo? Parece uma bota. Ó, o salto alto, a parte da frente até a ponta, né? Península Itálica. Ó, tem essa aqui menorzinha. Né? Ó, tá vendo que tem o continente, né? E aí tem essa porção de terra que se estende para o mar. Isso é uma península pequena. Chama Península da Jutlândia, né? Mas não quero falar sobre a Jutlândia, não quero falar sobre a Península Ibérica, não quero falar sobre a Península Itálica. Hoje a gente quer falar sobre a Península da Grécia, que é a Península Balcânica. Ó, aqui, ó. É uma porção de terra, um bico, né?
de terra que se estende para o mar. Opa, desculpa. Que se estende para o mar. Qual mar? O mar Mediterrâneo. Né? Tudo isso aqui ó, que vocês estão vendo aqui, ó, então tá a Europa, ao sul da Europa. Tudo que vocês estão vendo aqui ao sul da Europa é o mar Mediterrâneo, não é? E aí, mais especificamente, os mares Egeu e o Mar Jônio. Tudo isso no sul da Europa, na Península Balcânica. Tudo bem? Então, assim, imagina num videogame. Temos lá um mapa do lugar, que é a Península Balcânica, e algumas coisas vão acontecer. Ai, que momento histórico isso aconteceu? 4.000 anos atrás. Nesse mapa. Vamos ver o que aconteceu aí. As origens. Então, assim, a gente sabe que desde a pré-história, os primeiros seres humanos, eles eram nômades, porque eles buscavam abrigos, eles buscavam alimentos, eles buscavam água, não é? Então eles iam se alastrando, iam ocupando o planeta, até chegar na região da Europa. E mais precisamente, não em toda a Europa, mas na Península Balcânica, não é? E então, que povos são esses? Olha lá, diversos povos. Os pélagos, ou pelasgos, né? Depois vieram os aqueus, jônios, dórios, né? Grupos de guerreiros, grupos mais tranquilos. A grande questão é, todos esses povos se atracando, brigando entre si, ou fazendo amizade e comércio, todos esses povos vão formar aquilo que a gente chama de povo grego. A junção desses povos forma o povo grego. Não é simples de pensar. No Brasil, não é uma espécie de junção de várias tribos indígenas, vários tipos de africanos. E os portugueses não formaram o povo brasileiro, junto com italianos que vieram depois, japoneses que vieram depois, não é? Vários povos formam o povo brasileiro, assim como vários povos antiquíssimos formam o povo grego da Grécia Antiga. E de onde eles vieram? Eles vieram da época do nomadismo, da África principalmente, ocupando e buscando melhores terras. Lembra que a gente viu? Eles ocuparam a Mesopotâmia, ocuparam a China, ocuparam o Egito e ocuparam a Grécia na Europa. É a mesma lógica, não é? A origem dos povos é mais ou menos essa, em termos de ocupação de territórios e fundação de um grupo, de uma etnia, de uma civilização, de um povo, tudo bem? Então, vários povos chegam na região da Península Balcânica. Tá. Quando esses povos chegam na região da Península Balcânica, eles normalmente vêm em grupos familiares, encontram um lugar bacana e a família começa a produzir de uma maneira comunitária num determinado lugar que eles escolheram. Né? Então, todo mundo produz para todo mundo. Eu produzo para os meus familiares, os meus familiares produzem para mim. É um trabalho coletivo, é uma sociedade igualitária. Ainda não tem propriedade, não tem comércio, não tem moeda, não é? É uma economia coletiva, uma sociedade igualitária. E quem comanda aquele gueno? Uma espécie de pater, é o pai, é o patre, é o homem que comanda aquele grupo de 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas. Então, existe a Península Balcânica e vários pontos ao longo da Península Balcânica que são os guenos. Cada gueno com a sua comunidade, todo mundo vivendo para todo mundo. Não é? Às vezes esses guenos têm relações de amizade entre si, não é? Todo mundo produz para todo mundo. Isso é o comecinho da história da Grécia. Né? Então, repara, chegaram na Península Balcânica e formaram os guenos, as comunidades. Essas comunidades, conforme vai passando o tempo, vão crescer. E vão formar uma outra coisa que não é o gueno mais. Vão começar a surgir as polis. Né? Polis, traduzindo,
do grego para o português quer dizer cidade. Então, quer ver uns exemplos? Megalópolis, cidade mega, cidade grande. Necrópolis, necro quer dizer morto, né? Então, quando alguém morre, esse alguém vai para o necrotério. Necro quer dizer morto. Necrópolis é a cidade dos mortos, ou seja, é o cemitério. Tem muito cemitério que na entrada está escrito Necrópolis de Taranã. Não é? Um outro exemplo, esse é ficção, mas serve como exemplo. Nas histórias do tio Patinhas e do Pato Donald, os patos vivem numa cidade chamada Patópolis, cidade dos patos, né? Patópolis, na ficção, Necrópolis ou Megalópolis ou qualquer outro exemplo faz referência à palavra polis. Polis quer dizer cidade. E existia só uma cidade na Grécia inteira? Não, a Grécia inteira era formada por várias polis, né? Essas polis podem, a gente tem alguns exemplos aqui, muitas polis: Corinto, Éfeso, Mileto, Olímpia, de onde surgiam as Olimpíadas, etc, etc. Mas a gente não vai estudar todas essas, tá bom? A gente vai estudar duas delas. A cidade de Esparta, muito militar, e a cidade de Atenas, muito filosófica, reflexiva, né? Então, veja bem, retomando. Grécia, localizada na Península Balcânica, recebeu vários povos diferentes que formaram pequenas comunidades chamadas guenos. Esses guenos, conforme o tempo passa, esses guenos crescem e viram polis, viram cidades. Existem várias cidades. A gente vai estudar duas nas próximas aulas. Beleza? Só que aí, reparem que eu coloquei um termo aqui, ó. Cidade-estado. Isso é importante. Presta atenção. Polis, a gente já viu que quer dizer cidade, né? Então, pensando aqui, ó, cidade-estado. Cidade, polis, são sinônimos, vamos dizer assim. Agora, onde vem o detalhe? Vem no termo estado. Repara no que eu fiz aqui, olha. Estado com letra maiúscula é diferente de estado com letra minúscula. Estado com letra minúscula pode ser um estado psicológico. Então, estado, né? Estou empolgado, estou feliz, estou cansado, etc. Pode ser um estado com letra minúscula da matéria, então estado sólido, estado líquido, estado gasoso, tudo bem? Pode ser uma unidade territorial, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Amazonas, né? Todos esses são estados com letra minúscula, né? Seja para falar de uma questão psicológica, seja para falar de um estado da matéria, seja para falar de uma unidade de território. Todos esses três são escritos com letra minúscula. Não é desses que eu quero falar. Deixa esses de lado. Eu só estou explicando para dar a diferença. E quando eu falo cidade-estado, é estado com letra maiúscula. E estado com letra maiúscula é diferente de estado com letra minúscula. Peraí, você já entendeu o que é com letra minúscula? Mas e com letra maiúscula? Letra maiúscula, basicamente, claro que quer dizer muito mais do que isso, gente, mas basicamente aqui para o sexto ano, estado com letra maiúscula quer dizer lei ou regra. Tudo bem? Então, quando a gente se refere a cidades da antiguidade como cidades-estado, a gente está se referindo a uma porção de terra que tem suas próprias leis, suas próprias regras, seu próprio governo, sua própria moeda. Né? Então, as leis de Esparta são diferentes das leis de Lesbos, que são diferentes das leis de Troia, que são diferentes das leis de Atenas. Todas elas estão na Grécia, mas cada cidade tem a sua própria lei, a sua própria regra. E a gente chama essas polis de cidades-estado.
Estado com letra maiúscula. A gente vai usar esse conceito de Estado com letra maiúscula até o final do terceiro ano do ensino médio. Por isso que é importante você lembrar disso sempre, tá bem? A gente sempre vai retomar isso, sempre vai retomar, sempre vai retomar. Então, uma hora você acaba fixando. Aqui eu só estou apresentando pela primeira vez para vocês, tá bom? Então, é isso. Cidade-estado, território autônomo, com governo, lei, moeda, regra própria. Resumindo tudo que a gente viu. Lá na Península Ibérica, no sul da Europa, margeado pelo Mar Mediterrâneo, chegam os primeiros povos. Eólios, jônios, dórios, tal. Eles formam, dentro da Península Ibérica, Balcânica, vários guenos. Guenos são pequenas comunidades espalhadas ao longo da península, né? Esses guenos, conforme o tempo passa, crescem e viram polis, viram cidades, que a gente chama de cidade-estado. Por quê? Porque cada cidade tem a sua própria regra, sua própria lei. Beleza? Então, é isso, gente. Pra gente não se estender muito mais, valeu, abração, salve todo mundo!